Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 22 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, são umas 8 da manhã no horário de Brasília. A gente não teve nenhum aviso de ataque aéreo aqui em Kyiv de ontem para hoje, mas hoje pela manhã teve um aviso de ataque aéreo aqui. Parece que teve alguns drones aqui atingidos, aqui na região de Kyiv, mas nada muito sério, né? Em compensação, a Ucrânia fez ataques aqui também contra outras regiões da Rússia, a gente vai falar sobre isso. A grande discussão hoje ainda é a questão do ICBM, que foi lançado pelos russos ontem contra Dnipro, né? O Putin fez um pronunciamento na televisão russa dizendo que não era um ICBM, era um IRBM. A gente vai entender a diferença dos dois e vai explicar também por que isso não faz tanta diferença assim. E, na verdade, se foi um recado do Putin, foi um recado muito desesperado dele, porque no final das contas é uma arma que de fato ele não tinha usado ainda, e agora os ucranianos, e lógico, também o Ocidente, tem todos os dados dessa arma, né? Conseguiram ver a impressão que ela faz no radar, toda a trajetória dela, a capacidade dela, tem até pedaços dela que foram recuperados ali no lugar. Então foi uma perda estratégica para os russos muito grande, né? A troco de absolutamente nada. Eu vi que o pessoal no Brasil ficou apavorado, tinha gente falando, não, Terceira Guerra Mundial. O pessoal falando, Peter, você tá bem aí em Kiev? Tô bem, não tem nada aqui, gente. Para com isso, a Ucrânia está sendo bombardeada pelos russos desde 2022. O pessoal é broxa, essa coisa não chega aqui não. É muito difícil de ter algum problema sério. E a chance de ter alguma coisa aqui no centro de Kiev é muito menor ainda. Aqui eles não usaram essa arma justamente porque ela seria derrubada pelo Patriot aqui em Kiev. E sim, o PAC-3 derruba míssil balístico intercontinental, para quem está com dúvida nisso. Pode procurar saber que derruba sim, não é só o THAAD não que derruba, tá? Enfim, vamos falar sobre esse caso do míssil interbalístico, o que isso significa, o que tem de diferença nisso daí. Vamos falar também sobre a linha de frente, que não teve nenhuma mudança. Vamos falar também sobre o ataque de Storm Shadow aqui em Kursk, que teria ferido o general, mas parece que é o principal general da Coreia do Norte, tá? Que estaria com as tropas aqui. É um cara de confiança do Kim Jong-un, tá sempre do lado do Kim Jong-un nas fotos, e ele estaria nesse bunker que foi destruído pelos Storm Shadow aqui em Kursk e teria sido ferido. A gente não sabe a gravidade do ferimento dele, não sabe o que aconteceu. Também morreram tropas norte-coreanas e também um monte de oficiais russos nesse ataque ucraniano, né? E vamos falar também sobre as sanções ao Gazprom Bank, que é o principal banco russo e o único que não tinha sido sancionado ainda pelos Estados Unidos. Agora tem sanção contra ele também. Isso vai complicar ainda mais a economia russa, que já não vai bem, né? É por isso que o Putin está desesperado desse jeito, gastando um míssil ultra estratégico dele para uma questão de publicidade pura, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Respeitador de Casadas, Porque o Peter Nunca Cita Meus Apelidos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes de eu entrar no assunto aqui, deixa eu avisar vocês que eu estou indo hoje para Kharkiv, né? Kharkiv é essa cidadezinha aqui, mais perto da linha de frente aqui. Vou lá ver como é que está a situação. É uma cidade muito grande, a segunda maior cidade da Ucrânia. Então eu vou chegar mais perto aqui da linha de frente para ver como é que estão as coisas por aqui. Devo ficar alguns dias lá em Kharkiv, depois eu volto aqui para Kyiv, né? Enfim, só para avisar vocês, porque pode ter algum atraso, pode faltar algum vídeo. Se for alguma coisa porque eu estou em viagem, aí é difícil de fazer o vídeo, mas eu pretendo fazer os vídeos todos normaisinhos, tanto os aqui do Mundo em Revolução, quanto os lá do Ancapso, tá? Bom, falando aqui sobre a situação dos drones, não teve drone, um número grande de drones de ontem para hoje, mas hoje pela manhã teve alguns drones aqui em Kyiv, tá? Foi avisado aqui, teve alguns drones por aqui, mas nada significativo, né? Teve os drones ucranianos lançados contra Bryansk, Kaluga e Kursk. Então a gente já teve aqui esses drones ucranianos lançados contra áreas russas aqui. A gente não sabe o efeito deles, se eles chegaram a atingir qualquer coisa aqui, mas a gente tem informação, vamos falar sobre isso depois. Aqui em Krasnodar e Sevastopol teve drones ucranianos que atingiram o alvo, e dá para ver que atingiram o alvo muito bonito, né? Mas antes de a gente entrar nisso, vamos falar sobre o ICBM, né? O míssil que foi usado pelo Putin ontem contra a cidade de Dnipro.
E muita gente falando sobre isso, e o pessoal apavorado, pessoas no Brasil falando, não, Terceira Guerra Mundial, ai meu Deus, que medo, não sei o que lá. Para com isso, gente, a Rússia está bombardeando a Ucrânia desde fevereiro de 2022, com um monte de míssil. Esse míssil é um míssil diferente? É um míssil maior? É um míssil maior. Mas não é nem o primeiro míssil capaz de usar armas nucleares. A gente já tem aqui, volta e meia, o Ra-101, que eu falo volta e meia para vocês, foram derrubados 40 Ra-101 aqui que estavam em direção à Ucrânia e coisa e tal. O Ra-101 pode ter arma atômica, pode ter bomba atômica também, então não quer dizer nada. O que tem de diferente nesse míssil é justamente a chamada ogiva que se divide, né? Ele é um míssil balístico, na reentrada ele pode se dividir em várias cargas. É o que a gente está vendo aqui, tá vendo? Cada carga caindo aqui na cidade de Dnipro, né? Então, bom, um aviso, tá? Isso aqui tá circulando uma mensagem dizendo que isso daqui é o míssil e coisa e tal, que é lançamento do míssil MRBM, porque a gente vai ver também que o Putin falou que não é um míssil, um ICBM, é um MRBM ou um IRBM. Enfim, é um míssil regional, não é um míssil intercontinental. Mas isso é uma diferença que faz muito pouca diferença no final das contas. E eles estão dizendo que seria essa imagem aqui do míssil e coisa e tal. Não, isso daqui é um foguete Soyuz em missão espacial, não é um míssil que foi lançado ontem, só para vocês saberem, tá? Então aqui tá errado, isso daqui é propaganda. Por quê? O objetivo todo do Putin foi fazer propaganda pura e simples, publicidade, né? Ele quer botar medo no pessoal e muita gente caiu nessa publicidade russa, é o que eu falo para vocês, né? A propaganda russa ela tem um efeito ainda muito grande. Só que, no final das contas, as pessoas que importam perceberam esse troço aqui e não gerou efeito nenhum isso daí. O Putin, ao contrário, né, ele sacrificou uma arma dele, que era uma arma que ninguém conhecia, que nunca tinha sido usada, e isso é uma coisa importante, porque quando uma arma nunca foi usada, você não conhece aquela arma, você não sabe como é que é o rastreio dela no radar, você não sabe como é que é a trajetória dela, as capacidades dela. Né? Ele usou essa arma, então, ou seja, deu um monte de dados para a Ucrânia, um monte de dados para o Ocidente. Esse míssil lá do Dnipro, ele foi seguido por vários radares, vários equipamentos no trajeto dele, então todo mundo ficou sabendo como é que ele funciona. Tem pedaços dele que foram coletados ali em Dnipro, então eles podem reconstruir como é que era o míssil, como é que ele funciona, coisa e tal. Ou seja, o Putin praticamente desperdiçou uma tecnologia inédita dele para fazer um showzinho de publicidade. Isso só mostra desespero, meu amigo. No final das contas, é só desespero isso daí. Não tem outra explicação. E a gente vai falar sobre isso porque o desespero dele é econômico, né? No final das contas, né? Ontem ele fez um pronunciamento à nação. Ele disse que tá aqui, ele apareceu. Aliás, o pessoal mostrou como o Putin tá cansado, né? Você vê aqui o primeiro pronunciamento que ele fez lá em 24 de fevereiro de 2022. E aqui o pronunciamento dele ontem, né? O cara tá realmente cansado. Se é que é o mesmo cara, né? Porque pode ser um sósia também, a gente nunca sabe, né? Mas o cara tá realmente cansado ontem, né? Faziam 13 dias que o Putin não aparecia, nem em televisão, nem em lugar nenhum. Ou seja, o cara tava em algum bunker aí apavorado realmente, né? O que teve no discurso dele? Não teve nada demais, é lógico, teve propaganda, falou, não, que foram os Estados Unidos que começaram, a OTAN que começou, que o Biden que escalonou a guerra e não sei o que lá. Mentira, né? Eles já lançam mísseis muito piores do que esse contra a Ucrânia, o que eles fizeram ali foi só mais uma escalonagem, não teve nada demais, né? Eles disseram aqui que eles atingiram uma planta mecânica chamada Yuzmash, com um míssil hipersônico balístico, não sei o que lá, Oreshnik, que seria um MRBM, um míssil de médio alcance e coisa e tal, né? Que não é um míssil de um ICBM, um míssil interbalístico continental e não sei o que lá. Enfim, mas basicamente é o mesmo míssil, tá? O pessoal está explicando aqui que é basicamente a mesma coisa. E o ponto central desse míssil que foi usado é justamente essa capacidade dele de dividir em várias cargas. No final das contas, ele diz que o míssil consegue atingir alvos com velocidade de 2 a 3 km por segundo e que não tem sistema de defesa antiaérea capaz de interceptar eles. Lorota, duvido. Lógico que consegue interceptar. Por isso que eles usaram em Dnipro, onde não tem Patriot, ao invés de usarem aqui em Kyiv, onde tem Patriot. Porque eles sabiam que o Patriot iria derrubar esse míssil e ia ficar feio para eles, né? No início da guerra eles falavam, não, porque o Kinjal... Não, mas nem o Patriot derruba o Kinjal, porque o Kinjal é um míssil hipersônico que não vai ser derrubado por nada, que nem a vontade divina derruba o Kinjal e não sei o que lá, não sei o que lá.
O Patriot derrubou todos os Kinjal que vieram aqui para Kiev. Nenhum deles conseguiu atingir nada. Impressionante isso. Então, ou seja, é mentira, né? O pessoal vendo aqui que o cara tá cansado. Outra coisa que o pessoal mostrou é que ele ficou 8 minutos falando merda e as mãos dele não se mexiam nem um pouquinho, né? O pessoal tá pensando aqui que a injeção que deram... O Putin tem Parkinson, né? Parkinson não é uma doença, assim, que degenere de forma crítica, mas você fica com tremedeira na mão, né? O que deve ter acontecido? O pessoal preocupado de dar um discurso com tremedeira na mão, que é passar uma coisa de fraqueza, né? Deve ter dado uma injeção nele super forte ali para não tremer a mão, aí ficou a mão paradinha, ele não mexe um milímetro, capaz de estar colada a mão dele ali para não ficar tremendo. Porque, repara que 8 minutos assim, cara, não, isso não é normal, cara. 8 minutos, você nem mexeu um dedinho assim, eles colaram a mão do cara, aplicaram uma injeção de calmante de cavalo na mão dele. Tem gente dizendo que é braço falso aqui, que foi cortado aqui, ó, isso aqui tudo é uma imagem que eles fizeram corte, eu não sei, isso aqui é coisa, mas que é estranho ele não mexer a mão nem um milímetro durante 8 minutos falando, é estranho, né? É estranho sim. Bom, aqui ó. Não fiquem nessa discussão se o míssil lançado era um ICBM, ou um IRBM, ou um MRBM, ou o que estão falando aqui. O importante é que ele carregava uma carga MIRV, ou MIRV, que é aquela carga que se divide em várias coisas, né? Isso é tipicamente usado para mísseis com capacidade nuclear. Então, nem todo míssil nuclear usa MIRV, mas tipicamente se usa MIRV em mísseis nucleares. A ideia justamente é que você tenha várias... O míssil, ele é um míssil balístico, ele sobe, né? E quando ele cai, a carga dele se desloca em 6 ou 8, ou um número N de submísseis que vão atingir os alvos distintos ali, né? É isso que é a tecnologia nova, inovadora que tinha aí. E que até aqui nunca tinha sido usada de forma que pudesse ser captada pelos radares do Ocidente, né? E agora foi usada e foi tudo captado pelos radares todos. Eu tenho certeza que o pessoal lá no Pentágono está fazendo a festa com a quantidade de informação que eles têm agora sobre como é que funcionam os MIRV russos, né? Os americanos têm MIRV também, eles também têm esse tipo de arma, mas agora eles sabem como é que os MIRVs russos funcionam, vão poder fazer defesas muito mais eficazes contra isso. E também a Ucrânia coletou um monte de pedaço do míssil lá em Dnipro, né? Ou seja, no final das contas, foi uma derrota enorme para o Putin esse negócio aí. O recadinho caro que ele quis dar com essa história, né? Bom, e de novo, em termos de efeito não foi nada, a gente já falou ontem, né? Teve 2 pessoas feridas, teve algumas casas que pegaram fogo, mas nada de significativo, né? Outra coisa, não caiam na parada de dizer que o ATACMS é um míssil de longo alcance, tá? Por quê? O Putin, no pronunciamento dele ontem, e na Wikipédia, o pessoal colocou a seguinte informação, olha só, o Orshnik, o ataque aconteceu depois que a Ucrânia, depois de um ataque de longo alcance pela Ucrânia na Rússia, que aconteceu após a autorização dos Estados Unidos, o Reino Unido e a França, todos eles membros da OTAN, darem autorização para a Ucrânia fazer esse ataque na Rússia, né? Dizendo que eram mísseis de longo alcance, ATACMS Storm Shadow. E aí o que ele fala isso está errado, né? Eu não tenho certeza porque que eles colocaram long range tantas vezes na mesma sentença, porque no final das contas parece que foi escrito pelos russos isso daqui, e eu não duvido que tenha sido escrito pelos russos mesmo, né? A Wikipédia, vocês sabem, ela é socialista, né? E como todo socialista, adora a Rússia, né? E aí o pessoal está dizendo aqui, por que não? Você tem várias classificações de mísseis, né? O ATACMS, na verdade, aqui ó, ATACMS é um míssil de curto alcance balístico, não é um míssil de longo alcance balístico, né? Chamar ele de longo alcance é descrever de uma forma errada, justamente para justificar o ataque russo contra a Ucrânia. Não tem nenhuma justificativa isso, é só mesmo um ato desesperado do Putin, de crueldade do Putin, né? Outra informação sobre o Oreshnik, que é o míssil que o Putin lançou, né? Deve ser notado que a Ucrânia derrubou 6 Ra-101, que são mísseis com capacidade nuclear também ontem, né? Então ontem teve Ra-101 e 6 foram derrubados. Eles têm o mesmo alcance que o RS-26, que é o tal do Oreshnik aqui do Putin, né? Ou seja, de 2.500 a 2.800 quilômetros. Então 6 deles atingindo o alvo teriam o mesmo efeito de um desses RS-26, um dos dildos do Putin aqui, né? E a única diferença é que o Oreshnik carrega um MIRV, que é a tal
carga que se divide em vários pedaços na hora de atingir, né? E aí ele diz aqui ó, que, teoricamente, existe uma dificuldade maior em derrubar um Oreshnik do que derrubar 6 Ra-101. Mas eu seria muito cuidadoso sobre esse negócio que os russos estão dizendo de que ele não tem análogo, é indestrutível, que nada para os mísseis balísticos russos e coisa e tal. Existem informações de open source disponíveis que dizem que o Patriot PAC-3 quase certamente pode derrubar tanto o Kinjal quanto o Zircon, e certamente conseguiriam fazer isso também. É lógico, o ideal seria o THAAD, que é específico para míssil balístico, né? Esse seria melhor. A Ucrânia não tem desse sistema de defesa antiaéreo ainda. Mas agora a Rússia até deu a oportunidade para o Zelensky pedir para o Biden, né, um THAAD também. Pô, seria excelente um THAAD aqui. Ajudaria bastante coisa, né? Então, aqui, ó, outra coisa curiosa que o pessoal está falando, não porque foi um recado do Putin que ele pode fazer qualquer coisa. Meus amigos, vocês sabiam que o Putin ligou para o Pentágono antes de lançar esse míssil? Ele ligou para o Pentágono aqui, ó. Porta-voz do Pentágono falando aqui, ó, a Rússia usou um míssil experimental, um míssil de alcance intermediário balístico lançado contra a Ucrânia baseado no RS-26 Rubej ICBM Model, né, os modelos ICBM. Os Estados Unidos foram notificados pela Rússia sobre o lançamento um pouco antes dele ocorrer e através dos canais de aviso de redução de risco nuclear. Ou seja, a Rússia avisou para os Estados Unidos, obedientementezinho, que não vamos fazer nada sério, não é só um míssilzinho, só para propaganda mesmo e coisa e tal, né? Baixar a cabeça, e tem que baixar. Aí fica o pessoal aqui no Brasil falando, não, porque eles quiseram dizer que eles podem atingir qualquer país da OTAN. Meu amigo, você acha que o Putin é maluco? Olha, o Putin é até meio maluco, tá? Mas ele não é completamente maluco, ele não come cocô, meu amigo. No momento que ele atingir qualquer país da OTAN, ele sai destruído completamente, ele acaba completamente no dia seguinte, pô. Eu falo pra vocês, não precisa nem da OTAN, basta a Polônia. Se a Polônia resolver destruir a Rússia, ela destrói a Rússia completamente. A Ucrânia é porque não tem tanto equipamento da OTAN quanto a Polônia tem. Mas sozinha está dando conta da Rússia, pô. Como é que seria isso, né? Ou seja, não, o Putin tem um respeito enorme pela OTAN. Esse papo todo de que nós estamos brigando com a OTAN e coisa e tal, isso é só conversa, gente. Isso é só propaganda do Putin. Ele lá está quietinho. Não, OTAN, não estamos brigando com você não. Desculpa aí, foi sem querer, tá? Eu mandei um míssil ali, mas foi só por questão de propaganda mesmo e coisa e tal. A porta-voz da Casa Branca, né, do Biden, avisou que o lançamento do míssil não vai mudar nada na política em relação à Ucrânia. Ou seja, vai continuar a autorização, vai continuar o envio de armas, tem um pacote de armas planejado para chegar na Ucrânia em breve, não vai mudar nada, né? Outra coisa que também foi divulgado e que está aqui o Orbán aqui com cara de besta nessa imagem aqui, e que, aliás, tem muita gente falando sobre, não porque o Biden traiu os Estados Unidos antes de sair do poder, ele autorizou a Ucrânia a usar ataque. Meu amigo, foi autorizado pelo Trump também, cara. Tá aqui, ó. O pessoal já teve esse comunicado, né? O governo Biden avisou que o Trump foi consultado e autorizou também o envio do ATACMS para a Ucrânia, né? A autorização para uso pela Ucrânia de ATACMS dentro da Rússia. Aqui, ó, o Trump concordou com a decisão do Biden de autorizar ATACMS na Rússia. Não tem essa não, a decisão foi dos Estados Unidos. É o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia que os Estados Unidos vai entrar o Trump, que ele vai mudar tudo lá. Não tem como, os Estados Unidos é muito mais focado em política de Estado do que política de governo. O Trump está de acordo com isso também, vai continuar a mesma política quando o Trump chegar lá, né? E bom, como diz o Johnny Ascola aqui, o uso do IRBM, ou ICBM, ou MRBM, seja lá o que for que o Putin usou lá, como é que ele classifica esse míssil, né? Porque é a forma como classifica o míssil, aí tem várias variações nisso daí, né? Foi, na verdade, uma amostra patética do desespero dele, né? Enquanto a Ucrânia pode se defender de acordo com a lei internacional, a Rússia é incapaz de parar os Storm Shadows e os ATACMS ocidentais. A verdade é essa. Por que o Putin está desesperado? Porque a única maneira que ele tinha de evitar ataques com ATACMS e Storm Shadow era com os países, com os parceiros ocidentais, impedindo a Ucrânia de usar eles. A Ucrânia consegue usar a defesa antiaérea ocidental que para os mísseis russos.
A Rússia não tem sistemas de defesa antiaérea que parem os mísseis ocidentais. E a gente não está nem falando de mísseis hipersônicos, balísticos, não sei o que lá, não sei o que lá. Estamos falando de mísseis de curto alcance, como o ATACMS, como o Storm Shadow e coisa e tal, né? Ele coloca aqui que se foi um IRBM, o ICBM, o MRBM, não importa, o que é importante é justamente a questão de que era um MIRV, né? O MIRV, o payload MIRV é que fez a diferença nesse caso, e de novo, o Putin entregou os segredos todos ali com esse lançamento, né? E o que ele está falando aqui é que claramente é um blefe. A gente sabe que o Putin não pode usar armas nucleares de forma alguma. Ele quis usar uma coisa parecida com uma arma nuclear, porque o MIRV é tipicamente usado em armas nucleares, mas justamente por quê? Porque ele quer tentar assustar a gente para ter alguma maneira de conseguir, em negociações posteriores, que os países do Ocidente impeçam a Ucrânia de usar novos armamentos. Só que essa é uma guerra que ele não tem como ganhar, né? Porque a Ucrânia vai ter mais armamentos, vai continuar essa ajuda ocidental, e o Putin está ficando sem saída. Isso foi uma cartada desesperada dele para tentar alguma coisa. Não consta que vai dar certo não, né? E o desespero deles fica marcado nesse caso aqui da Maria Zaharova, né, que ela atendeu o telefonema dizendo para não falar sobre os mísseis, né? Olha só isso aqui. Так, с нами ли портал News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. Deu para ouvir o que o cara estava falando. O cara falando com ela que era para não falar do míssil ICBM, coisa e tal, ao vivo, no ar. Captaram o cara falando isso e ela, né, ficou quietinha ali. E aí o pessoal está falando aqui que isso se chama ponte. Ponte é como se diz aqui na gíria russa e também aqui na Ucrânia, que é o cara quando quer mostrar uma coisa mais do que é, né? Ou seja, no final das contas ficou uma demonstração acima da capacidade real. O Putin botou esse troço, é uma enganação no final das contas. O desespero do pessoal chega a ser muito engraçado. Agora vamos falar de coisas de verdade, ataques de verdade, né? A Ucrânia fez anteontem, né, como a gente falou, um ataque com o Storm Shadow contra um posto de comando e controle ali em Kursk, e segundo estão dizendo, 18 oficiais foram mortos, outros 33 foram feridos, inclusive pessoas da Coreia do Norte, né? Existe a informação de que o general-tenente Solodchuk, ele estava dentro desse posto de comando, mas não há informação sobre se ele teria sobrevivido ou não, né? Mais interessante ainda, é o pessoal falando aqui, ó, foram 18 russos mortos, a maior parte deles oficiais, 300 norte-coreanos. Depois o pessoal está falando aqui, ó, na verdade foram 3 norte-coreanos, ele falando aqui, né? 3 norte-coreanos mortos e teve também um norte-coreano que foi ferido. Um general norte-coreano que foi ferido. A informação foi do Wall Street Journal, que teve um general que teria sido ferido. A gente não sabe a gravidade. Pode ter sido ferido levemente, pode ter sido ferido seriamente, pode ser que esteja em risco de vida, né? E seria, segundo dizem algumas pessoas, seria o general Kim Yong-bok. Esse cara aqui, ó, que está do lado do Kim Jong-un, é um dos generais mais sêniores da Coreia do Norte, amigo pessoal do Kim Jong-un, e teria sido mandado para lá justamente para supervisionar toda a operação da Coreia do Norte naquela região. Imagina se esse cara bate as botas. Ia ser divertidíssimo, cara. A gente não sabe de nada. Não sabe se era ele o general que estava lá. A gente sabe que teve um general que foi ferido. Não sabe a gravidade do ferimento e coisa e tal. Mas seria divertidíssimo se fosse isso, né? Tomara que tenha atingido o cara lá. Teve também um ataque ucraniano contra Sevastopol. Sevastopol é essa cidade ucraniana aqui na Crimeia, mas que está temporariamente ocupada pelos russos. Não dá para ver muita coisa, só ouvir o barulho do alarme aéreo e alguns tiros ao longe, que provavelmente era o pessoal tentando derrubar um drone, né? Agora, em Krasnodar teve alguma explosão bastante significativa, que um barulho aqui tá bem grande aqui, ó. Deixa eu tocar para você. Ou seja, um monte de explosão secundária ali, certamente foi algum depósito de munição que foi atingido ali em Krasnodar, né? Dá para ver aqui uma nuvem muito grande.
Tinha gente falando que isso aqui era só incêndio no mato, mas é o que eu falo para vocês, incêndio no mato que faz barulho de explosão secundária, não. Foi algum depósito de munição que foi atingido ali, né? Na verdade, estão dizendo que não foi nem em Krasnodar, foi em Adjeia. Adjeia é essa república russa que tem aqui, ó. Essa região aqui, ó, Adjeia, é perto de Krasnodar, tá? É perto de Krasnodar aqui, e teria sido, então, o local atingido ali, né? Tem algumas imagens muito bonitas aqui desse incêndio, até o céu aqui, olha só que bacana aqui, né? Realmente um incêndio bacana dos ucranianos lá em Krasnodar. E também teve um ataque ucraniano contra Volgogrado, né? Então aqui na região de Volgogrado, é nessa região aqui, Volgogrado está aqui. Os ucranianos também lançaram um drone aqui, não dá para ter certeza se atingiu alguma coisa, só dá para ver o drone aqui na região, né? Bom, a gente tinha tanto assunto para falar sobre o ICBM que eu acabei nem falando da linha de frente aqui. Não vou falar muita coisa não. Aqui tem uma thread falando sobre o quanto os russos estão usando menos veículos blindados e morrendo mais soldados russos. Um monte de soldado russo morrendo, mas a gente já falou sobre isso outros dias. Os mapas do Poulet Volant também não mostram nenhuma mudança significativa. Continua basicamente a mesma coisa na linha de frente, morrendo muito russo todo dia. O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade aqui, fala sobre o discurso do Putin. Agora, a gente tem aqui uma coisa interessante, que é um novo drone ucraniano, na verdade uma nova carga para drones ucranianos aqui que está sendo desenvolvido. Essa nova carga que está sendo desenvolvida pelos ucranianos foi inspirada no drone Shahed 136, que é aquele drone iraniano que é usado pelos russos, né? E é justamente uma carga feita para destruir instalações de infraestrutura. Destruir prédios, destruir subestações elétricas, geradores, esse tipo de coisa. Então, ou seja, os ucranianos estão aprendendo com os mísseis iranianos e estão desenvolvendo agora essa nova carga aqui explosiva para os drones ucranianos, que certamente vai ser usada na Rússia e vai dar bastante trabalho para os russos lá. Essa nova carga aqui, ó, específica para destruir instalações, né? Instalações em geral, né? Infraestrutura. Temos uma boa notícia, uma coalizão de 12 países europeus que se compromete a continuar a ajuda à Ucrânia, mesmo em caso de falha dos Estados Unidos. Não vai acontecer, tá? Os Estados Unidos vai continuar ajudando a Ucrânia, mas mesmo nesse caso, o pessoal se reuniu aqui, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, países bálticos, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Polônia. São os países que sabem do risco da Rússia, né? Então vão continuar ajudando a Ucrânia de qualquer jeito. Ontem a gente tinha falado que uma refinaria russa tinha sido atingida e os russos estavam dizendo que ela parou para manutenção, coisa que teve um acidente, coisa e tal. Hoje a gente tem a confirmação de que foi justamente a quarta maior refinaria da Rússia, que pertence a Lukoil, fica em Nizhny Novgorod e foi derrubada devido ao ataque de drones ucranianos. Ou seja, foi mesmo um ataque de drone ucraniano que derrubou completamente essa refinaria lá na Rússia, né? E isso é mais uma má notícia para os russos, porque teve também o Gazprom Bank, que na verdade é o maior banco da Rússia, tá? Que acabou de ser sancionado pelos Estados Unidos. Era o último banco russo que não era sancionado ainda. Aqui, ó, é um dos 3 maiores bancos na Rússia, né? Ele não teve, ele é o único que não era ainda sujeito de sanções severas, porque era usado para fazer pagamento do gás russo. Então, agora os Estados Unidos colocou ele também na lista de sanção, junto com outros bancos também, ou seja, isso vai prejudicar bastante a Rússia, né? Sempre que esses bancos russos entram em sanção, fica bem mais complicado para os russos, né? E é isso daí, tem que doer nos russos mesmo. Sanção é essencial para terminar essa guerra. Sem sanção não há solução. Tem que sancionar ainda mais, né? Além disso, foram 118 indivíduos e entidades envolvidas em apoiar os esforços militares do Kremlin, também foram sancionados pelos Estados Unidos de ontem para hoje. Bom, ontem a gente falou sobre um artigo do Myulina, né, que é a presidente do Banco Central russo, falando justamente sobre o Banco Central ter exaurido suas reservas, né? E aí, aqui tem uma descrição um pouco mais detalhada desse artigo. Fala que 73% das empresas estão tendo falta de pessoal, as produções estão nos limites, não conseguem aumentar a produção, principalmente indústrias bélicas que continuam nisso daqui. Existe uma bolha de crédito e isolamento lá na Rússia, ou seja, está aumentando as taxas de juros de forma totalmente insustentável. Enfim, aqui tem só alguns detalhes a mais do que a gente já falou ontem, né? A situação na Rússia
está complicada. E é por isso que o pessoal está falando aqui, ó, esse míssil que a Rússia usou é um sinal de desespero, é um recado de desespero dos russos. Eles precisam dar um jeito de acabar com essa guerra de alguma forma, porque eles não conseguem manter mais muito tempo. E como essa guerra não vai acabar, os russos estão numa enrascada, né? Aliás, o pessoal do grupo Wagner também, lá no Mali, lembra que há um tempo atrás, lá no Mali, o pessoal dos Tuaregs tinham destruído o pessoal do grupo Wagner? Pois é, parece que fizeram de novo aqui. Teve uma nova emboscada na região de Bandigorai e Gigibombo, em que os wagneritas foram destruídos pelos tuaregs lá mais uma vez. A gente não tem muitas informações ainda, mas a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Mais diversão de ver russo morrendo na África. Lindo de ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.